boa tarde, professora Salete. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. A senhora é diretora da Flasco, né? E aí também trabalhar na parte de participação social, sociedade civil, né? E processos de mobilização. E nesse sentido eu queria perguntar para você qual que você acha da tua experiência que é o papel que a universidade pública e ainda mais a universidade que tem como missão a integração deveria ter na questão da justiça social, ou seja, qual é o nosso papel enquanto instituição pública nesse sentido? Toda a universidade ela tem um papel de devolver à sociedade o que a empresa colocou no seu quadrado como responsabilidade social. Então, ela tem a responsabilidade de atuar com a sociedade, devolver com a sociedade, construir com a sociedade. Durante muitos anos, a universidade se fechou em si mesma, incluindo suas pesquisas. Ia para campo, retirava a informação, mas não se preocupava em devolver e trabalhar a informação de forma com que a realidade local pudesse ser mudada, transformada, modificada. E eu entendo que uma universidade como a UNILA, que tem na sua missão e na sua responsabilidade um processo de integração regional, a viabilização da integração regional pelo campo da educação, ela tem a responsabilidade do que nós temos de programa dentro das universidades brasileiras hoje, que são as extensões. Quer dizer, todo o trabalho que é pensado para ser desenvolvido na extensão, seja no campo dos estudos ou da pesquisa, ele é com e para a comunidade, para a sociedade. Se a universidade pública exercer esse papel fundamental de compreender que a construção do conhecimento, que a construção da sua pesquisa, da sua formação, não pode ficar servindo a si mesma, mas ela precisa, sim, fazer a transformação da sociedade, a gente consegue com que o nosso educando, o nosso educador, o nosso profissional que vive dentro desse espaço, reflita isso para esse mundo que nós vivemos nesse momento. Então, tem um papel de responsabilidade social que ela não pode mais cinzentar, porque hoje ela conhece. Sim, e é muito difícil quebrar esses muros, mesmo porque na nossa formação a gente se formou dentro do muro, né? E aí quando a gente se vê nessa responsabilidade de quebrar os muros, de vez em quando não sabemos o caminho de como se quebram os muros, né? Uma das principais resistências está mesmo dentro da nossa classe, né? Nós, como corpo docentes da universidade, como direção desses espaços, às vezes somos os que mais colocam as barreiras para que isso aconteça. Especialmente quando a gente não entende que a gente está em formação também, né? Exatamente, é um processo cultural e é uma barreira que tem que ser rompida, e você só rompe num processo de formação, num processo de construção, de reflexão, de diálogo muito profundo, como já nos dizia Paulo Freire, né? Ação, reflexão, ação. Sim, e aí é o único jeito de conversar com o social, né? Exatamente. Bem nesse sentido, e bem paulofranianamente falando, né? E com toda a experiência que você tem, né, o que você acha que a gente poderia pensar e discutir com a juventude para a gente enfrentar esse tempo em que a gente está, que tem tanta desesperança, né, que parece que a gente não enxerga o amanhã, ou o amanhã é tão desesperador que a gente não consegue ir além dele e não se desesperar, né? Qual que a senhora acha que seria o caminho para esse diálogo com a sociedade e com a juventude, especialmente que está fora da universidade, né? Eu acho que é um processo de um contexto histórico, né? Primeiro, compreender a história da humanidade, a história que você vive, a história contada na escola, a história vivida fora da escola, é um processo muito importante. Mas também compreender tanto a sociedade, como ela se move, como ela se movimenta, quer dizer, com que cultura, com que povos, com que diferenças, né, você está ali vivendo naquele contexto, naquele local, né, cada comunidade, cada sociedade, cada povo é diferente um do outro, a gente precisa compreender, respeitar isso, respeitar a individualidade de cada um. Acho que a juventude, ela já vem um pouco mais afinada quanto a essa questão do respeito, mas nós temos um problema também que a juventude ela é cíclica, né? Então às vezes ela avança
num determinado ponto, historicamente, e depois ela retrocede. Então, esse processo todo tem que ser muito bem cuidado, muito bem pensado por quem é adulto neste momento, né? Que já viveu esse processo e compreende que, por exemplo, da criança para a adolescência tem uma passagem e da adolescência para a juventude tem outra. Tanto a adolescência quanto a juventude, elas vivem sempre um processo muito difícil de existência, porque elas precisam se entender nesse mundo, entender o que acontece e se enxergar sendo alguém, sendo sujeito. Se o contexto, tanto a escola, quanto a família, quanto a comunidade, não permite em nenhum momento, de nenhuma forma, que ele seja um sujeito, mesmo que ele esteja em formação, ou seja, que ele tenha espaço nos processos de participação, que ele tenha voz, que ele seja ouvido, que possa opinar, que possa ser um sujeito de construção e de transformação da sua história, mas em especial, eu queria dizer para a adolescência e para a juventude, em especial, que eles sejam sujeitos coletivos, da história coletiva. Não vamos fazer mudanças e nem vamos conseguir ter esperança, do verbo esperançar, fazer, se nós não nos tornarmos sujeitos coletivos desse processo. Inclusive na contramão do capitalismo que está individualizado. Especialmente na contramão do capitalismo, que sempre coloca a individualidade e a disputa, né? Então, como vamos transformar isso? Sem entrar nesse jogo. O nosso jogo tem que ser o jogo do coletivo. E o sujeito jovem hoje, que a juventude de hoje é uma juventude em ascensão, tanto no número de população desse planeta, né? Como também na capacidade de acomodar melhor o que a gente tem de novidade, o que tem de novas tecnologias, de novos formatos, de um mundo do trabalho diferente. Então, não dá para a gente ter desesperança, porque vocês é que compreendem, né? Esse jovem que compreende melhor o que esse mundo está colocando para nós como desafio. Nós já temos mais dificuldade, a gente pensa 10 vezes antes de apertar um botão, e eles apertam todos com muita tranquilidade. Eu acho que esse é um ponto muito positivo, essa coragem de se jogar e essa vontade de se juntar, que eles têm, eles fazem muito bem, né? Nos processos tecnológicos, nas redes sociais, eles só precisam levar isso para o mundo do trabalho e para o mundo da convivência real. Uhum. E quais você acha que seriam os princípios para nós, formadores especialmente, que a gente não pode abrir mão nesse momento? Abrir mão de nenhuma forma, primeiro, da esperança e da nossa capacidade de nos indignar com o que não é ético, com o que não é justo, com o que não constrói, com o que não permite a participação. A gente não pode perder a capacidade de indignação, essa é a primeira. A segunda é beber um pouco no campo da educação popular, da cultura popular, trazer isso para dentro da gente, quebrar esse tabu de que se eu falar alguma coisa do popular, do conhecimento popular, da cultura popular, eu vou ser menos estrela no mundo acadêmico, ou eu vou ter, meu conhecimento vai estar comprometido. Eu acho que hoje o mundo não está para isso. O mundo tem que se aproximar mais, não dá mais para ter fragmentação, que é outro princípio que a gente precisa ter, não permitir a fragmentação, trabalhar sempre com a construção, com o conhecimento, com a construção coletiva. E um outro princípio que nós temos que ter é o princípio da dignidade humana, e onde você encontra isso, estamos fazendo este ano 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né? Onde nós encontramos isso? Voltamos lá para os direitos humanos, para a educação popular. Então, a educação formal, a educação que nós construímos ao longo dos séculos da humanidade, ela precisa beber um pouco nessa sabedoria da cultura popular, da educação popular e da educação dos direitos humanos, trazer para dentro do nosso ambiente e dialogar melhor, porque o sujeito de hoje ele não é mais o sujeito que nós fomos e nos construímos durante esses anos todos. E para a formação, isso implica uma formação continuada, docente, também bem direcionada, né?
eu sinto muito que com esse excesso de informação que a gente tem, também a gente tende a se perder, né? Nesse sentido, justamente você falou da educação popular, e minha próxima pergunta ia bem nesse sentido, porque eu sei que você trabalha com essa temática também, né? Quais são os princípios da educação popular, para além dos que você falou, que são necessários para a nossa formação continuada, né? Para o professor que está em atuação, especialmente professor universitário, né? Porque aqueles muros, apesar, inclusive nas universidades novas, né? Que a gente deveria já ter nascido quebrando esses muros, a gente está no processo de quebrar. O que a gente não pode esquecer na nossa formação enquanto formador? A primeira coisa que cabe nisso é compreender que nós somos sujeitos em construção. Então, aprender todos os dias faz parte desse processo de construção e dos princípios da educação popular. Nós não somos seres que já nascemos prontos. Então, nós estamos em processo de construção o tempo todo. Então, a aprendizagem cotidiana. Esse é o maior princípio para você compreender por que é preciso e é importante a formação continuada. Alguns chamam de formação em serviço, formação em tempo integral, formação ao longo da vida. Não importa o nome que você dê. O que importa é que você precisa estar o tempo todo em processo de construção de conhecimento, que é esse outro ponto-chave da educação popular. Você não tem o conhecimento pronto, acabado, assim como o sujeito se constrói, o conhecimento também se constrói, se eleva e você cresce junto com ele. Ou seja, a gente tem que se refazer o tempo todo e permitir que a tua sabedoria troque com a sabedoria do outro, e são essas duas que constroem aí o que nós temos ao longo da humanidade, dos processos formativos. E tudo é questionável, né? Não existe conceito que não possa ser revisto, nem por isso eu estou dizendo que tudo é volúvel. Muito pelo contrário, a ciência ela tem que ser muito respeitada. E a educação popular respeita muito a ciência. Porque tem método, né? Porque tem método. Então eu queria agradecer muito sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Pelo seu tempo, obrigada pela charla. E espero que os jovens aí venham transformar o futuro e que daqui a um tempo estejam aqui nesse lugar que nós estamos. Sim, com certeza. Obrigada.